uma tragédia chocante abala o coração de Nova York. Um helicóptero turístico despenca no rio Hudson, ceifando a vida de 6 pessoas, entre elas 3 crianças. O prefeito Eric Adams confirmou o acidente que, em apenas 15 minutos de voo, transformou uma tarde comum em pesadelo. A aeronave da New York Helicopters capotou e afundou perto de Lower Manhattan, deixando equipes de resgate em estado de emergência. 4 vítimas não resistiram, outras 2, levadas apressadamente para hospitais, também sucumbiram aos ferimentos. Entre os mortos, uma família espanhola, o executivo da Siemens Agustín Ebar, sua esposa e 3 filhos, de 4, 5 e 11 anos. Cada detalhe desse caso será acompanhado de perto, fique atento ao nosso canal no Telegram para atualizações em tempo real. Enquanto o mundo ainda se recupera do impacto, a China faz seu movimento ousado. Xi Jinping lança um desafio direto à Europa, chega de curvar-se à pressão de Washington. Em um encontro com o primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez, o líder chinês não esconde suas intenções, é hora de unir forças contra o que chama de bullying unilateral dos Estados Unidos. Tarifas abusivas, sanções comerciais e uma política agressiva que, segundo Pequim, só isola os próprios americanos. A mensagem é clara: ou a Europa se junta à China para frear a hegemonia dos Estados Unidos, ou continuará pagando o preço sozinha. Afinal, as guerras comerciais não têm vencedores, só perdedores. E agora, com os cofres europeus sendo esvaziados pelas mesmas taxas que sufocam a China, Xi aproveita o momento para estender a mão. Será o início de uma aliança geopolítica inédita? Ou Bruxelas, como de costume, tentará equilibrar-se entre 2 gigantes sem cair? A resposta de Pequim não demora. Em retaliação às recentes tarifas de Trump, que dispararam para 145% sobre produtos chineses, incluindo uma sobretaxa de 20% sob o pretexto de combater o fentanil, a China eleva suas próprias taxas a um estratosférico 125%. Não é apenas uma represália, é um aviso. Antes, a taxa era de 84%, mas agora o governo chinês deixa claro: não há mais espaço para concessões. Com o comércio americano já asfixiado, qualquer nova medida protecionista dos Estados Unidos será simplesmente ignorada. O resultado? Uma espiral de preços: eletrônicos, carros e eletrodomésticos devem disparar, enquanto fabricantes enfrentam colapso e consumidores, escassez. O mercado já sente o baque. O Dow Jones despencou mais de 1.000 pontos, Tesla perdeu 7%, Meta e Nvidia caíram 7% e 6%, e até a Apple recuou 4,2%. Um colapso instantâneo, como se alguém tivesse puxado o tapete debaixo dos investidores. E as consequências não param por aí. Segundo a Newsweek, o Pentágono pode ver seus planos para o caça F-47, prometido por Trump como símbolo de seu 47º mandato, irem por água abaixo. Tudo por causa das restrições chinesas a metais de terras raras, essenciais para a tecnologia militar? A pergunta que fica é: quem cederá primeiro? As apostas seguirão subindo até um colapso econômico global, ou alguém recuará antes que seja tarde? Enquanto isso, Moscou recebe mais um visitante ilustre. Stephen Wittul, enviado especial de Trump, pousa na Rússia com uma missão: desvendar os bastidores da rota Irã-Rússia-China, onde se discute, a portas fechadas, o futuro do programa nuclear iraniano. Depois de Moscou, ele segue para Teherã, armado com informações estratégicas. O Kremlin confirma a visita, mas parece tão surpreso quanto nós. Em meio a um turbilhão de eventos que se desdobram em questão de horas, cada movimento é crucial. Afinal, ontem mesmo ocorreu uma troca de prisioneiros entre Estados Unidos e Rússia. Ksenia Karelina, condenada por traição, foi libertada em troca de Artur Petrov, acusado de burlar sanções. Coincidência? Para o analista político Alexei Yakubin, a visita de Wittul vai além da diplomacia formal. Trata-se de um canal paralelo, onde sinais são trocados na sombra. Não é a primeira vez, seus encontros anteriores com Trump já resultaram em declarações bombásticas, como propostas de cessar-fogo. Desta vez, a pressão é maior. Trump deixou claro que as negociações não podem se arrastar para sempre e a Páscoa, em 20 de abril, pode ser um prazo simbólico. O que Putin está disposto a oferecer em troca? A incógnita persiste, mas uma coisa é certa: o diálogo, mesmo discreto, não foi abandonado. Prova disso são as recentes conversas em Istambul, onde a Rússia tentou convencer os Estados Unidos a suspender sanções contra a Aeroflot. O desfecho? Ainda veremos juntos.
E então a Lavrov, sempre incansável em suas declarações contundentes. Desta vez, acusa Zelensky de ódio aos russos e insiste que a Ucrânia deve abandonar suas ambições territoriais. Mas a retórica agressiva esconde uma realidade mais complexa. Enquanto a guerra se arrasta, o mundo assiste. Mas o que dizer de um líder que, em plena entrevista, declara sem pudor: não é ódio só a alguns. É a todos os russos. Eu os odeio. Palavras atribuídas a Zelensky, segundo a narrativa russa, como se o presidente ucraniano, em meio a uma guerra de sobrevivência, tivesse tempo para generalizações infantis. A estratégia é clara: pintar Kiev como um regime racional, movido por emoções primárias, enquanto Moscou se apresenta como a voz da razão, a mesma razão que justifica a ocupação de territórios alheios. Quem, em sã consciência, entregaria pessoas a um homem assim? Questiona o Kremlin, como se a questão fosse sobre sentimentos e não sobre soberania violada. A resposta, óbvia, é um eco calculado: nunca. Nem agora, nem jamais. E aqui está a armadilha retórica: enquanto o mundo discute o ódio de Zelensky, Moscou repete, entre linhas, que não há o que negociar. Territórios conquistados não serão devolvidos. Não há trégua no horizonte, apenas uma guerra de atrito que, para o Kremlin, já é vitória, porque cada dia de conflito consolida sua narrativa de inevitabilidade. Os canais diplomáticos, reduzidos a trocas burocráticas por Minsk, uma cortina de fumaça para simular diálogo enquanto as linhas de frente se movem. Agradecemos a Belarus por manter esse canal, dizem, como se a gratidão fosse um troféu. Na prática, é a admissão de que a diplomacia direta morreu. Restam notas formais, como na Guerra Fria, quando o silêncio falava mais alto que as palavras. E então, a saída de cena da embaixadora Brzezinski, não por acaso, não por cansaço após 3 anos de missão, mas como sintoma de uma fratura mais profunda. Segundo o Financial Times e a Reuters, sua renúncia é o epílogo de um conflito com a administração Trump, sobretudo, com Zelensky. O estopim? A tragédia em Kryvyi, onde uma única raqueta russa ceifou 20 vidas, 9 delas de crianças. Brink, em seu comunicado oficial, evitou nomear a Rússia. Zelensky, furioso, não poupou palavras: os Estados Unidos agora têm medo de dizer um russão quando uma raqueta russa mata crianças. A ironia é cortante: enquanto Moscou acusa Kiev de ódio, Washington é acusado de covardia. O politólogo Alexei Yakubin, questionado sobre o caso, desmonta a fachada: Brink é uma diplomata de carreira. Ela segue ordens, goste ou não. A questão não é pessoal, é estrutural. Tradução: o problema não é a embaixadora, mas a política que ela representava ou deixava de representar. E agora? Com Trump de volta aos holofotes e seu histórico de transações com autocratas, a pergunta que fica é: quando se haverá um novo embaixador em Kiev? E, mais crítico, que mensagem esse vazio enviará a Putin? Porque, no xadrez geopolítico, cada peça ausente é um convite à audácia. Enquanto isso, em Minsk, Lukashenko faz piada com a indústria automobilística. Em 3 ou 4 anos, superaremos a Mercedes, declara, sem esclarecer se o a Mercedes em questão estará parado ou em movimento. Afinal, quando se trata de promessas, o regime belarusso tem o hábito de confundir metas com delírios. Temos competência, temos escolas, temos o Moskvich, o Lada, como se nostalgia fosse combustível. E os smartphones? Compramos da China, resume, como se dependência fosse sinônimo de soberania. A mensagem subliminar é clara: no mundo de Lukashenko, e, por extensão, de Putin, a autossuficiência é um mito conveniente, e o futuro se constrói com retórica e improviso. Mas não se engane, por trás do tom descontraído, há um cálculo frio. Enquanto o Ocidente debate sanções e estratégias, Moscou e seus aliados apostam no desgaste do inimigo, da opinião pública, da própria verdade. Cada piada de Lukashenko, cada declaração de Lavrov, cada nota diplomática via Minsk é uma peça no mesmo tabuleiro, o da normalização da guerra como estado permanente. E enquanto o mundo distrai-se com likes e comentários, eles avançam. Porque, no fundo, a única superação em que realmente importará é a das fronteiras, as que já foram apagadas à força e as que ainda estão na mira.